Esse é o Ancapson e nós vamos falar agora da notícia de que o tribunal nos Estados Unidos, o Tribunal de Apelação, decidiu que as tarifas recíprocas do Trump são ilegais. Ih, caramba, Lula se deu bem? Será que se deu bem mesmo? Vamos entender essa história aqui, por que não? Essa não é a primeira decisão nesse sentido, já teve decisões anteriores nesse sentido também, e a coisa toda vai ser julgada pela Suprema Corte. Inclusive, o próprio Tribunal de Apelação que tomou essa decisão também falou que é a Suprema Corte que vai decidir isso. Então, embora o tribunal tenha se posicionado contra as tarifas, elas continuam valendo, não mudou nada. E mesmo que fosse o caso, eles decidiram também que algumas tarifas que não valem, o que eles chamaram de tarifas recíprocas, aqueles 10% iniciais lá de março, né? Esses 40% que o Trump colocou agora contra o Brasil seria avaliado de outra forma. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Tigresa VIP, Anon Pistolinha, Peter Não Gosta do Rasta e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, o Tribunal dos Estados Unidos decidiu que as tarifas recíprocas do Trump são ilegais. A gente já fez um vídeo sobre isso, já teve outros tribunais que decidiram em outras situações. Lembra que lá nos Estados Unidos a coisa é complicada? Você tem Suprema Corte do Estado, você tem Corte de Apelação Estadual, e o problema é que vários tribunais desses já decidiram que o Trump não tem esse poder, né? Só que aí o que acontece? O que esses tribunais falam? Né? Que iam cancelar a ordem do Trump, era a primeira decisão lá. A Suprema Corte decidiu que eles não podem, eles não têm esse poder, porque como é uma decisão federal, esses tribunais que são estaduais, que são dos estados americanos, esse daqui eu não sei qual deles que é, mas é um dos estados americanos, ele não poderia decidir isso daí, né? Ou seja, no final das contas ele decide, mas não muda nada, continua tudo acontecendo, né? Mesmo que por hipótese. Eles adiaram a entrada em vigor da decisão até o dia 14 de outubro, para dar tempo do Trump recorrer à Suprema Corte, que é o que o Trump vai fazer certamente. Mas não é só esse o problema. O problema é que eles não têm o poder para exigir que o governo federal faça isso. Por quê? Porque foi uma decisão de uma corte de um estado. E a Suprema Corte já decidiu que cortes estaduais não podem invalidar decisões do presidente da República. Só a Suprema Corte que pode. Então, eu já tinha falado sobre isso num outro vídeo, né, quando eu falei sobre o governo brasileiro que estava pretendendo entrar na justiça contra as tarifas do Trump. Eu acho que é razoável entrar na justiça contra as tarifas do Trump, é uma possibilidade eles fazerem isso, não vejo problema nenhum em fazer isso e coisa e tal. Eu mesmo sou contra as tarifas, já falei para vocês, eu acho que o mais efetivo nessa história toda foi a Lei Magnitsky do Alexandre de Moraes. As tarifas não sei se ajudam tanto assim, mas de qualquer forma, quem decide isso é a Suprema Corte. A Suprema Corte já deu uma decisão que não vê o caso com urgência. Então, a gente não sabe qual vai ser a decisão da Suprema Corte americana. Tá? Então, assim, esse tribunal aqui, olha só, o Tribunal dos Estados Unidos decide que tarifas recíprocas do Trump são ilegais. Aí tem aqui, ele falando aqui, as tarifas ainda estão em efeito. Hoje uma corte altamente partidária de apelação incorretamente disse que nossas tarifas devem ser removidas, mas eu sei que a América vai ganhar no final e não sei o que lá, e continua tudo acontecendo, não sei o que lá, né? Aqui no Washington Post, eles explicam melhor a coisa. Corte de apelação tira tarifas do Trump como ilegais, mas elas continuam existindo, ou seja, não mudou nada. Né? Ou seja, decidiram, mas ficou na mesma, porque já tinha essa ordem da Suprema Corte, né? E o pessoal está explicando aqui que são aquelas primeiras tarifas que foram impostas lá em maio. Então, o que acontece? Lembra que lá em março, lá em março o Brasil recebeu tarifas de 10% contra vários países do mundo. Lembra? Essa tabelinha aqui, essas tarifas que a corte considerou ilegais. Então, em tese, mesmo que essa decisão estivesse valendo agora, ia reduzir a tarifa brasileira de 50% para 40%. Mas não vai. Por quê? Porque já tinha decisão anterior fazendo isso, já tinha o pessoal indo para a Suprema Corte, já tinha a decisão da Suprema Corte dizendo que eles que vão decidir no final das contas. Mas mais do que isso, lá na Suprema Corte americana, eles não julgam qualquer caso, só em grau de recurso, tem um monte de coisa, e eles têm o chamado procedimento acelerado, caso seja um fato de urgência. Então eles poderiam adotar um procedimento acelerado para um determinado caso, se vissem urgência na situação. Evidentemente, o que o pessoal coloca é que é urgente, porque não são tarifas, está prejudicando o comércio, não sei o que lá, os americanos estão pagando mais caro nos bens, né?
Eu concordo, é uma coisa horrível, essas tarifas são terríveis. Os próprios americanos que pagam as tarifas. Não é o Brasil que paga a tarifa, não, são os americanos que pagam a tarifa. Prejudica as empresas brasileiras? É lógico que prejudica as empresas brasileiras, elas não conseguem vender nos Estados Unidos. Mas quem paga a tarifa é o americano, né? As coisas estão mais caras lá nos Estados Unidos por conta dessas tarifas do Trump. Eu sempre advoguei, sempre achei muito melhor a ação da Lei Magnitsky, que vai direto no ponto, que é o Alexandre de Moraes, é o cara que está sacaneando o Brasil nesse momento, né? Bom, mas isso aí é uma outra discussão. Então, o ponto aqui é que quando chegou na Suprema Corte, eles pediram, né, os advogados das empresas lá nos Estados Unidos pediram para fazer o rito rápido, para ser o rito mais rápido, para eles decidirem imediatamente sobre esse caso, porque estava atrapalhando um monte de coisa, não sei o que lá. A Suprema Corte decidiu que não, que o caso não é de urgência, que iria votar, mas iria votar no rito normal, essa questão das tarifas, né? E votar no rito normal provavelmente não vai ser nem esse ano. Se for esse ano, vai ser mais para o final do ano, provavelmente só ano que vem que vai ser votado isso. Mas mais importante que isso, se os caras disseram que não tem urgência, é porque eles vão votar a favor do Trump. A verdade é essa. Por que eu digo isso? Você sabe que a Suprema Corte dos Estados Unidos são 9 votos, né? E são 6 pessoas, 6 republicanos e 3 democratas nesse momento. Dos 6 republicanos, 3 são ligados ao Trump. Então, na verdade, é 3 trumpistas, 3 republicanos não Trump e 3 democratas. E a decisão foi 6-3. Foram 6 republicanos votando para não ser o processo rápido e os 3 democratas querendo o processo rápido. Ou seja, isso já dá para entender para você que realmente a disposição é que essas tarifas vão ser entendidas como um direito do Trump, né? Porque o que tem por trás dessa história? É o tal do IEPA, né? O IEPA, ele fala aqui, ó, o International Emergency Economics Power Act, IEPA, é um instrumento que foi criado no Congresso americano para que o presidente pudesse colocar tarifas contra países inimigos. Isso foi na época da Segunda Guerra Mundial, tá? Na época da Segunda Guerra Mundial que surgiu esse negócio. Mas desde então isso se tornou uma coisa comum, tá? O Obama usou o IEPA para botar tarifa, um monte de presidentes usou o IEPA para botar tarifas, então você não tem nenhuma novidade no que o Trump está fazendo, a não ser talvez a amplitude do que ele está fazendo, né? Quando o Obama usou o IEPA, ele usou para alguns países específicos. O Trump está usando para basicamente todos os países do mundo, então é por isso que as cortes estão questionando esse negócio. Lembra, o poder de tributar é do Congresso. Então quem decide, o correto, digamos assim, seria o Trump submeter uma lei para o Congresso aprovar e o Congresso aprovar esse aumento de tarifas para todos os países. Se isso acontecesse, certamente, né, não teria problema, estaria tudo certo. O que o tribunal decidiu aqui é que o IEPA dá poderes para o Trump tributar, mas ele não poderia sair tributando todo mundo do jeito que está fazendo. Esse é o questionamento. Mas a verdade é que vários outros presidentes já tributaram vários outros países no mesmo sentido, então meio que perdeu a lógica esse negócio. Existe uma discussão muito grande nos Estados Unidos se esse ato, né, essa lei, já dá direitos demais para o presidente, né? Eu acho muito engraçado isso, porque aqui no Brasil o presidente já tem o poder de fazer isso, assim, ninguém questiona isso, né? O Lula aumentou, botou a taxa das blusinhas lá e ninguém falou nada, né? Uma coisa absurda isso. Mas enfim, essa é a situação, essa é a briga. Não mudou nada nas tarifas, não há expectativa de mudar. Se mudasse, não mudaria o caso do Brasil. Aliás, a própria Folha de São Paulo fala aqui, ó, que o caso aqui, a tarifa restante de 40% também foi invocada com base no IEPA, mas ela não é objeto da ação atual, então isso não afetaria o Brasil. Além disso, tem um outro detalhe, essa ação aqui foi feita por vários países, não pelo Brasil. Porque foi quando o Trump botou 10%. 10% o Brasil falou, não, beleza, 10% tá beleza. Então, há uma questão se a corte decidiu só para aqueles países ou para todos os países do mundo. Então, mas é lógico, mesmo que seja só para aqueles países e não seja para os 40%, entenda, é lógico que se aprovasse isso daqui e se realmente as tarifas caíssem, é questão de tempo, é só o Brasil entrar com a mesma ação lá nos Estados Unidos que vai derrubar as tarifas também e resolvido o problema. A questão é que não parece ser esse o caminho. A coisa vai para a Suprema Corte, tudo leva a crer que vai decidir que o Trump tem o direito de botar essas tarifas, e essa é a situação, né? A Suprema Corte lá, ela costuma ter uma visão muito mais hands-off da política, né? Ela pode dizer, olha só, isso aqui eu acho errado, mas o Trump tem o direito e ele vai fazer e foda-se, não vai fazer nada, não vamos nos meter nisso daí, né?
são essas cortes estaduais de estados mais democratas que costumam criar problema. Então isso daqui esquece, é lógico, os esquerdistas aqui no Brasil já estão falando como se, aí, cabotaria, foi não sei o que lá e coisa e tal, mas não é bem assim não. E só para fazer uma complementação, né, também parece que o governo Lula está planejando entrar na justiça para suspender a lei Magnitsky do Alexandre de Moraes. Eu acho lindo isso, acho que tomara que façam isso. Porque eu tenho certeza que na hora que fizerem a argumentação de por que o Alexandre de Moraes está na lei Magnitsky, né, quais são os absurdos que eles cometeram lá, as violações do devido processo legal cometidas pelo Alexandre de Moraes, bloqueou o Twitter aqui no Brasil, coisas assim que são totalmente inaceitáveis, né? Eu tenho certeza que, na verdade, esse processo vai acabar mostrando que o Alexandre de Moraes é culpado. É por isso que o próprio Alexandre de Moraes não queria isso, mas o Lula parece que vai botar um negócio lá para entrar com essa ação e tentar reverter a Magnitsky do Alexandre de Moraes. Eu torço para que façam isso. Vai ficar só patente o problema do Alexandre de Moraes nessa história. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.